Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, para você que não me conhece, eu sou o pastor Douglas Gonçalves e você está no canal Por Dentro do Texto. Se você está chegando por aqui agora e gostar do conteúdo, não se esqueça de clicar aqui embaixo no botão inscrever-se, deixar o teu like e também clicar no sininho para ativar as notificações. Comenta aqui embaixo também o que você achar desse vídeo, porque isso também nos ajuda na divulgação do canal. E no review de hoje nós vamos olhar para a obra Os Tesouros de Davi, de Charles Haddon Spurgeon. Na minha opinião, essa é a melhor obra em se tratando de comentário do livro de Salmos. Nós sabemos que esse não é um comentário exegético, ele não vai extrair muito conteúdo técnico dos originais, mas para pregação, para exposição do texto, nada melhor do que beber da fonte do príncipe dos pregadores. Estou deixando aqui também o link para aquisição dessa obra lá na Amazon. O link está aqui na descrição. Você pode adquirir lá pelo nosso site livrariaculturabiblica.com.br, mas se você fizer a opção de adquirir por esse link na Amazon que está aqui embaixo, você também ajuda demais o canal, porque nós somos comissionados no programa de associados da Amazon também. Então, sem mais delongas, vamos dar uma olhadinha nessa obra aqui. Bom, pessoal, essa é a obra Os Tesouros de Davi, de Charles Haddon Spurgeon, né, o príncipe dos pregadores. Essa é uma obra que ela vem em 3 volumes grandes, né? É uma obra com muito material. Deixa eu mostrar aqui para vocês. No total, essa obra vai ter aqui, né, ela vai ocupar de espaço na sua estante 19 centímetros, né, de largura, aqui nas lombadas dessa obra. Os 3 livros são praticamente do mesmo tamanho, né? De lombada aqui eles têm cada um 6 centímetros e um pouquinho, né? Ele tem aqui 16 centímetros, ponto 3 aqui de largura. E tem também 23 de altura, né? Ele é um pouquinho menor que muitas obras que... Geralmente as obras em capa dura, elas vêm com 23 centímetros e meio de altura, né? Então é um comentário que ele não é um comentário exegético, ele é um comentário expositivo. Ele vai ter algumas notas muito importantes, mas ele não vai esmiuçar o texto original, como muitos irmãos às vezes gostam. Mas para pregar, ele é o melhor comentário de Salmos, porque em se tratando de Charles Spurgeon, nós precisamos entender que tem um conteúdo de aplicação diferenciado. Nós estamos falando do príncipe dos pregadores. Vamos dar uma olhadinha. Ele separa aqui o primeiro livro, ele tem do Salmo 1 até o Salmo 56. Do segundo livro, ele tem do Salmo 57 até o Salmo 110. E no terceiro livro, ele tem do Salmo 111 até o Salmo de número 150, né? Ele não faz aquela divisão tradicional dos livros, né? Ele vem em 3 livros, mas é um comentário que eu tenho certeza que vocês vão amar. Vamos dar uma olhadinha aqui por dentro nessa obra, olha só. Você percebe que ele vem naquele acabamento brilhante, né? Às vezes no vídeo não dá para ver muito bem, mas percebe aqui que é um acabamento dourado, brilhante aqui, né? É uma obra muito bonita, é um acabamento muito bem feito. Aqui nós temos uma folha de rosto, né? Ficha catalográfica. E essa arte aqui que vai acompanhar todos os 3 livros da obra, vai iniciar com essa arte, né? E aqui nós temos um prefácio. O meu prefácio possuirá pelo menos a virtude da brevidade, visto que acho difícil dar-lhe outra virtude. O estudo delicioso dos Salmos rendeu-me ganho ilimitado e prazer sempre crescente. A gratidão comum constrange-me a comunicar às pessoas uma porção do benefício com a oração que as induza a procurar mais. Que eu não tenha nada melhor de mim mesmo para oferecer neste livro inigualável é para mim a questão do mais profundo pesar. Que eu tenha algo a apresentar é questão de gratidão devota ao Senhor da graça. Fiz o melhor que pude, mas consciente dos muitos defeitos, desejaria sinceramente ter feito muito melhor. A exposição apresentada é minha. Consultei alguns autores antes de escrevê-la para ajudar-me na interpretação e despertar-me
os pensamentos. Entretanto, ainda posso reivindicar originalidade aos meus comentários. Pelo menos é o que penso honestamente. Quer sejam melhores ou piores por conta disso, não sei. Pelo menos sei que busquei orientação divina enquanto escrevia, e por isso procuro uma bênção no trabalho feito. Então nós vemos aqui humildade, né, do Spurgeon. Aí nós temos aqui também um prefácio à edição brasileira, e aqui nós já temos o sumário, né? Então você percebe aqui que do Salmo 1, né, até o Salmo 2, você tem aqui da página 15 até a página 25 no Salmo 1, e assim sucessivamente. Vamos dar uma olhada aqui no Salmo de número 1, para nós começarmos a observar algumas coisas. Então nós vemos aqui, título. Podemos considerar este salmo como prefácio dos Salmos, porque faz uma apresentação do conteúdo do livro todo. O salmista deseja nos orientar o caminho para a bem-aventurança e nos avisar da destruição certa dos pecadores. Este é o assunto do Salmo 1, que, sob certos aspectos, podemos vê-lo como o texto sobre o qual todos os salmos fazem um sermão divino. Divisão. Aí ele começa aqui com uma divisão, né, do salmo, que já facilita também no estudo. Este salmo consiste em duas partes. Na primeira parte, do versículo 1 ao versículo 3, Davi delimita em que consiste a felicidade e bem-aventurança dos justos, as quais são os seus procedimentos e quais as bênçãos que ele receberá do Senhor. Na segunda parte, do versículo 4 ao versículo 6, ele contrasta o estado e o caráter dos ímpios, revela o futuro. Em linguagem impressionante, descreve seu destino final. Ele vai iniciar aqui também com uma exposição, já dentro dessa separação. Olha só, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele vai iniciar uma exposição. Bem-aventurado. Veja como o livro dos Salmos inicia com uma bênção, exatamente como ocorre no famoso Sermão do Monte, proferido pelo nosso Senhor. A palavra hebraica traduzida por bem-aventurado é muito expressiva. A palavra original está no plural e é ponto de debate se é um adjetivo ou um substantivo, entrando aqui na parte da gramática. Por conseguinte, é certa a multiplicidade de bênçãos que repousará sobre o homem a quem Deus justificou, e a perfeição e grandeza da bem-aventurança que ele desfrutará. Poderíamos traduzir a palavra assim: ó bem-aventuranças, considerá-la, como faz Henry Ainsworth, como aclamação alegre da felicidade do justo. Que tais bênçãos venham sobre nós. O justo é descrito negativamente e positivamente no versículo 1 e positivamente no versículo 2. É o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele aceita conselhos mais sábios e anda segundo os mandamentos do Senhor, seu Deus. Para ele, os caminhos da salvação são os caminhos da paz e afabilidade. Os seus passos são ordenados pela palavra de Deus e não pelos truques astuciosos e artifícios maldosos dos homens carnais. É marca de abundante graça interior quando mudamos nosso andar e colocamos a impiedade longe de nossas ações. Note em seguida: nem se detém no caminho dos pecadores. A companhia do justo é da mais sublime escolha. Embora pecador, agora ele é um pecador lavado pelo sangue, movido pelo Espírito Santo e de coração regenerado, detendo-se na rica graça de Deus e na congregação dos justos. Ele não ousa se reunir com a multidão que comete o mal. Continua o texto:
nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele não tem paz na zombaria dos ateus. Que os outros zombem do pecado, da eternidade, do inferno, do céu e do Deus eterno. Este homem aprendeu filosofia melhor que a dos infiéis. Ele tem o mais profundo sentimento da presença de Deus para suportar e ouvir o nome santo ser blasfemado. A roda dos escarnecedores pode ser muito importante, mas está muito perto das portas do inferno. Fujamos, pois em breve essa roda estará vazia e a destruição engolirá o homem que se assentar nela. Observe a gradação no versículo 1. E aí ele vai fazer um detalhamento aqui muito importante dessa gradação contida aqui no versículo 1. Olha só. Ele não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Muito interessante esse comparativo que ele faz, e você percebe a profundidade que tem nos escritos e na exposição aqui do Spurgeon. É muito comentário, gente. Se você for observar, nós estamos aqui apenas no começo do Salmo. Nós iniciamos aqui a exposição dele. Isso só para falar do verso 1 e verso 2. Aqui nós temos o início do verso 3, e ele faz de novo a separação através do versículo, pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará, né? Quem está acostumado a ler os sermões do Spurgeon já começa a se familiarizar com esse tipo de exposição, né? De ler e explicar, né? Olha só, aqui nós temos aqui a conclusão. Isso se nós olharmos para o Salmo 1, que é um salmo curto, né? Ele não é um salmo longo, ele é um salmo curto, e olha a riqueza de comentários que tem nessa obra. Aqui, ó, notas explicativas e declarações importantes. Nessa parte, o que é que ele vai fazer? Ele vai trazer algumas explicações, além daquelas que ele já expôs na Escritura, lembrando que há uma diferença de exposição e notas explicativas, né? Ele está expondo o texto, ele traz algumas curiosidades. E repare aqui que nós temos anotações de homens ao longo da história da igreja. Repara só, no verso 1, onde aparece a palavra bem-aventurado, podemos estar certos de que encontraremos um justo, Sir Richard Baker, né? A roda dos bêbados é a roda dos escarnecedores, Matthew Henry, 1662 até 1714. Verso 1, não anda, nem se detém, nem se assenta em certos casos. Os preceitos negativos são mais absolutos e peremptórios que os afirmativos. Dizer que tem andado segundo o conselho dos ímpios pode não ser o suficiente. Ele pode andar segundo o conselho dos justos e também segundo o conselho dos ímpios. Não ao mesmo tempo, mas em ocasiões diferentes. Mas o preceito negativo esclarece em todos os tempos, Sir Richard Baker, né? E aqui nós temos aqui uma exposição da raiz, né, da palavra no original, mas você percebe aqui que ele tem muitas notas explicativas. Olha a quantidade aqui. Aqui no verso 2, a quantidade de notas explicativas para te ajudar, né, a compreender, né? É muito rico em teologia histórica, né? Porque você tem todo esse material de notas explicativas de grandes homens de Deus. Às vezes a gente pergunta, né? Às vezes os irmãos que não têm tanto material, vê algumas citações de grandes pregadores, olha, porque tal pregador de tal época disse isso, né? São materiais como esse, né? Que trazem aí história também ao longo do comentário. Verso 3 ainda, notas explicativas do verso 4. E aqui ele traz uma coisa muito interessante. Sugestões aos pregadores. Versículo 1. Este versículo fornece um texto excelente sobre o progresso do pecado, ou a pureza do cristão, ou a bem-aventurança do justo. Acerca deste último, o assunto fala que os crentes são bem-aventurados por Deus em Cristo com todas as bênçãos
e em todas as circunstâncias, através do tempo, da eternidade, até o mais alto grau. Versículo 1 também aqui. Este versículo ensina o justo a precaver-se das opiniões, da vida prática, da companhia e associação com pecadores, mostra como a meditação na palavra ajuda a manter a distância destes três males. Versículo 1 ao 6. Perdão, aqui ele coloca a natureza insinuante e progressiva do pecado, John Morrison. Versículo 1 a 6. A grande diferença entre os justos e os ímpios. E aqui também ele vai fazer, vai dar essa dica para que você possa também direcionar o teu sermão de forma muito eficaz. Você percebe que ele é um material muito bom para você aplicar, para a igreja compreender a palavra do Senhor. Olha só, na sua lei medita de dia e de noite, os benefícios, ajudas e empecilhos da meditação. Versículo 3, árvore frutífera, onde cresce, como chegou lá, o que produz, como ser igual a ela. Então você consegue abordar esses temas aqui também dentro de um sermão, né? Então, onde cresce? Junto a ribeiro de águas, né? Quem plantou ela lá, né? O que ela produz? Produz o fruto no tempo certo. E como ser igual a ela, né? Você consegue fazer essa alusão, não se assentando na roda dos escarnecedores, obedecendo a palavra do Senhor. E aqui nós temos já o Salmo de número 2. Então nós observamos a quantidade de material que nós temos apenas em um só salmo. Vamos dar uma olhadinha aqui em mais um salmo. Vamos olhar o Salmo de número 91, né? Vamos observar algumas coisas aqui no Salmo de número 91. Repara uma coisa, olha só. O mesmo padrão, tá? Ele dá uma introdução aqui, aí ele vai fazer uma divisão e explicando a divisão dos salmos, uma exposição alongada aqui, tá? Olha só. Este salmo não tem um título e não temos meio de atestar com certeza o nome de seu autor, nem a data em que foi escrito. Os doutores judeus consideram que quando o nome do autor não é mencionado, podemos atribuir o salmo ao último autor mencionado, e neste caso, este é outro salmo de Moisés, o homem de Deus. Muitas expressões aqui usadas são similares às de Moisés em Deuteronômio, né? Aí sem entrar muito nessa questão de crítica das fontes, né? Se Deuteronômio foi ou não escrito por Moisés, que tem esse debate acadêmico aí, né? Acerca da teologia deuteronomista, né? E que vai influenciar no livro também. E a evidência interna, a partir das expressões peculiares, indica que ele pode ser o autor. As vidas de Josué e Caleb, que seguiram ao Senhor completamente, exemplificam notavelmente este salmo, pois ao Senhor vieram entre os mortos e entre suas sepulturas. Por estas razões, não é nada improvável que este salmo possa ter sido escrito por Moisés, mas não ousamos dogmatizar. Se a pena de Davi fosse usada para fornecer esta ode incomparável, não podemos crer como alguns que ele comemoraria a praga que devasta Jerusalém pelo fato de ter contado o povo. Para ele, então, cantar sobre si mesmo como vendo a recompensa dos ímpios seria totalmente contrário à sua declaração. Então, olha só, vamos ler aqui uma exposição do verso 1, perdão. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, as bênçãos aqui são prometidas. Prometidas não são para todos os crentes, mas para aqueles que vivem em íntima comunhão com Deus. Cada filho de Deus olha para o santuário interior e o propiciatório, mas nem todos habitam no Santo dos Santos. Eles correm até ele ocasionalmente e desfrutam de aproximações ocasionais, mas não residem habitualmente na presença misteriosa. Aquele que, por meio da rica graça, obtém a comunhão incomum e contínua com Deus, de modo a residir em Cristo e Cristo neles, se tornam possuidores de benefícios raros e especiais, que são perdidos por aqueles que seguem à distância e que entristecem o Espírito Santo de Deus. Ao lugar secreto somente vêm aqueles que
conhecem o amor de Deus em Cristo Jesus, e somente habitam neles aqueles para quem o viver é Cristo. Para eles o véu é rasgado, o propiciatório é revelado, os querubins do topo são manifestados e a assombrosa glória do Altíssimo é aparente. Estes, como Simeão, têm o Espírito Santo sobre si, e como Ana, não se afastam do templo. Eles são os cortesãos do grande rei, os homens corajosos que montam guarda ao redor da cama de Salomão, as almas das virgens que seguem o Cordeiro onde quer que ele vá, escolhidos entre escolhidos, eles estão entre os primeiros e andarão com seu Senhor, vestidos de branco, pois são dignos, assentados na augusta câmara de presença, onde brilha a mística luz da Shekinah. Eles sabem o que significa ser levantados e ser levados a ser assentados com Cristo no céu. E a respeito deles está verdadeiramente dito que conviveu no céu. Graça especial como a deles traz consigo imunidade especial. Os adoradores do átrio exterior mal sabem o que pertence ao santuário interior, ou certamente insistiriam, até que o lugar de proximidade e familiaridade divina se tornasse seu. Aqueles que são convidados constantes do Senhor perceberão que ele jamais permitirá que alguém seja ofendido dentro de suas portas. Ele comeu o concerto de sal com eles e está comprometido com a sua proteção, né? Então você percebe que tem muito material, gente. Isso nós nem lemos toda a exposição do verso 1, lemos só um trecho dessa exposição, mas olha a quantidade de material que tem aqui e como isso abre possibilidade, né, para você expor o texto, como isso deixa claro, né? Aqui ainda na exposição do texto, muito material, notas explicativas, seguindo o mesmo padrão de sempre, né? Olha só, vamos ver aqui. Aquele, não importando quem possa ser rico ou pobre, instruído ou não, aristocrata ou plebeu, jovem ou velho, pois não faz acepção de pessoas, mas é rico para com todos os que o invocam. Bellarmine, né? Foi quem disse. Então, é de fato, irmãos, um material que vale a pena você ter. Se você é pregador do evangelho, é importante você ter um material como esse na sua biblioteca. Isso aqui tudo ainda em notas explicativas. Tudo isso aqui explicando. Ou seja, você vai preparar um sermão em Salmos, dá para preparar durante uma semana isso aqui, né? Tem muito material para você expor isso para a igreja e explicar com eficácia. Ainda notas explicativas, né? E aí nós chegamos naquele quadro de sugestão aos pregadores aqui também, né? Verso 1. A pessoa, alguém que está em comunhão íntima, pessoal, secreta e permanente com Deus, habitando perto do propiciatório no interior do véu. O privilégio, ele é convidado de Deus, protegido, revigorado e consolado por ele e por toda eternidade. Então este o Salmo de número 91. Então, irmãos, o livro 3 também segue o mesmo padrão, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no Salmo de número 125. Olha só, você tem aqui o título, né? Cântico dos degraus, né? O cântico de peregrinação. É um dos cânticos que os judeus, quando peregrinavam para Israel nas festas, entoavam. Cântico dos degraus. Outro passo é dado na subida, e eles alcançam outra parada na peregrinação. Certamente uma elevação no sentido é perceptível aqui, uma vez que a plena certeza a respeito dos anos futuros é uma forma de fé superior à atribuição ao Senhor de livramentos anteriores. A fé louvou ao Senhor pelos livramentos passados, e aqui ela ascende a uma confiante alegria na segurança. Então, olha só,
A mesma ideia de uma divisão aqui, ele faz a separação. Em primeiro lugar, temos um cântico de santa confiança, né? A seguir, uma promessa, seguida por uma oração e uma nota de advertência, né? Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, né? Ainda nessa mesma levada, a exposição do texto, notas explicativas e também aqui, olha só, ainda tem mais uma página que nós pulamos aqui, né? E também sugestões aos pregadores. Então, olha só, gente, vale demais a pena você ter essa obra na sua biblioteca. Eu tenho já alguns anos e todas as vezes que eu vou pregar, que eu vou ministrar um sermão no livro de Salmos, sem dúvida eu recorro a essa obra. Eu tenho certeza que ela vai potencializar, vai te ajudar a pregar a palavra do Senhor na profundidade, né, irmãos, que o livro de Salmos requer, né? Porque é um livro extremamente profundo, tá bom? Então, essa também é minha indicação para vocês, vale demais a pena. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do review de hoje. Não se esqueça de passar lá no nosso site. Se você ainda não se inscreveu, não se esqueça também de clicar aqui embaixo em inscrever-se, deixar o teu joinha e dizer aí o que você achou desse vídeo. Eu espero que tenha te abençoado, espero que tenha esclarecido e que possa aí te direcionar à aquisição desse material, que de fato é uma obra singular em se tratando do livro de Salmos. Valeu, pessoal, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.